Cumprimentamos todos os amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando um novo trimestre, o último de 2018, que vai tratar sobre as parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Esse quarto trimestre de 2018 será tratado sobre as parábolas de Jesus. De acordo com a primeira lição que nós vamos estudar, lição de número 1, que traz como tema parábola, uma lição para a vida. O nosso textuário, Marcos capítulo 4, versículo 34, e sem parábola nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. A verdade prática: as parábolas são uma forma instrutiva para se ensinar grandes verdades e lições, e dela podemos extrair as inspirações e os ensinamentos divinos para uma vida cristã. Amados, o nosso comentário está com base na leitura bíblica da nossa classe em Mateus capítulo 13, versículo 10 ao 17. No versículo 10, fala que os discípulos disseram: por que falas por parábola? No versículo 13, por isso lhes falo por parábola, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem compreendem. Versículo 14, e nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendeis, e vendo vereis, mas não percebereis. Versículo 15, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os seus olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. O verso 17 diz: porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejavam ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Amados irmãos, nós vamos tratar sobre as parábolas de Jesus. Veja a sequência das lições da CPAD, quando nós vemos estudando desde o livro de Hebreus, passando pelo livro de Levítico, agora estudando parábola. Veja se a Bíblia não está de uma forma em conexão, principalmente nas escolas bíblicas, quando nós vamos estudar agora as parábolas de Jesus. Aí nós encontramos a nossa própria lição comentando que um terço do Novo Testamento estão as parábolas de Jesus. Isto mostra, meus irmãos, que Deus aprovou o método de figuras de linguagem, o método de simbolismo, o método de cópias para poder mostrar realidades. Com isso nós observamos desde agora que as parábolas foram contadas, aí vem para quem, por quê, e a interpretação, qual a lição moral que eu trago para a minha vida a respeito das parábolas. Primeiro vale lembrar que as parábolas que Jesus proferiu, os discípulos perguntavam: por que nos fala por parábola? A resposta está escrito aí na lição, na leitura bíblica em classe.
havia uma profecia no livro de Isaías a respeito de que Jesus, quando trouxesse o reino, a mensagem do reino seria por parábola. O que é isso? Uma história paralela contada para ilustrar uma história verdadeira, da qual Jesus não queria, no seu tempo, que algumas pessoas, ao ouvirem, não entendessem. Foi o Pai quem determinou que quando Jesus viesse, falasse por parábola. Por que, meus irmãos? Nós vemos uma profecia de Isaías. Segundo, o porquê. Primeiro, porquê. O primeiro, porquê, profecia. O segundo, porquê, havia alguns. Alguns são os fariseus da época de Jesus, que o Pai já havia previsto quando, antes de enviar o Verbo, de encarnar-se, o Pai já havia designado Jesus ao ser enviado. Por isso que está escrito em Isaías capítulo 6, versículo 8 ao 10, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. O nosso Deus, Ele planejou a salvação, planejou a mensagem, e Ele falou de uma forma no plural, como sempre aconteceu quando Ele trata da salvação, porque a salvação é uma obra exclusivamente de Deus. Com isso, lá no jardim do Éden, o homem foi feito à imagem de Deus. E disse, façamos o homem. O verbo está no plural. Então, Deus, na personalidade Pai, Filho e Espírito Santo, façamos. Por isso que está o verbo façamos. Quando o homem pecou, Deus disse, o homem é como um de nós. Mais uma vez a expressão nós. Quando, na confusão lingual, lá da Torre de Babel, Deus disse que desçamos e confundamos. Há mais uma palavra no plural, desçamos. E de acordo com Isaías, o Pai disse, a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? No plural. Então, meus irmãos, uma das personalidades que é que no caso o verbo, diante do ancião de dias, nós vemos que ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Com isso, com a manifestação da palavra se encarnando na terra, na personalidade do Filho chamado Jesus, ele trouxe uma mensagem do reino para os homens daquela época. Mas o Pai sabia muito bem que as parábolas seriam proferidas naquela época, primeiro, por quê? Porque o povo, esse alguns, nós vemos, alguns são os fariseus que estavam com seu coração endurecido. O coração dos fariseus estava insensível, a palavra de Deus vinha e voltava, era um coração mau, perverso. Não só os fariseus, mas a geração toda estava contaminada, geração má e adúltera. Com isso, os fariseus, eles se condenaram pela razão de que quando Jesus fazia os milagres operados pelo Espírito Santo de Deus, eles, os fariseus, atribuíram a obra que cabe ao Espírito Santo aos Beelzebul,
ao príncipe dos demônios, ao diabo. Com isso, a função prioritária do Espírito Santo na terra é convencer o homem. E assim os fariseus, pecando contra a pessoa do Espírito Santo, que é aquele que convence os fariseus, e eles pecaram contra o Espírito Santo, a Bíblia diz que não terá perdão, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Com isso, há chances de se arrepender quando o pecado é contra o Pai, quando o pecado é contra o Filho, mas contra o Espírito Santo não haverá perdão. Na verdade, a propriedade, por exemplo, do Filho foi se tornar homem, e a Bíblia diz que aquele que negar que Jesus Cristo se tornou homem, que veio em carne, esse também é condenado. Então as pessoas se condenam por não crer, por rejeitar, por blasfemar, e assim os fariseus blasfemaram contra o Espírito Santo. Razão pela qual o Pai determinou: você vai ser enviado, meu filho, mas você não vai falar abertamente. Não vai falar de uma forma clara. Os seus ouvintes, na comunicação com os fariseus, mesmo com os discípulos por perto, fale por parábola. Por quê? Olha, mais um porquê. Porque quando eles ouvirem, não entendam. Quando eles verem a mim, não percebam. Com isso, estava se referindo às parábolas profetizadas por Isaías, da qual seria a mensagem do reino, da qual Cristo trouxe ao mundo, pervertido e caído. Mas em meio à multidão, haveria os simples, haveria os discípulos, da qual Jesus chamava em particular e revelava os segredos das parábolas. Com isso, meus irmãos, nós vamos continuar com o nosso vídeo extra, que são para todos os amados irmãos durante o trimestre, faz a sua contribuição para o crescimento desse canal e abençoar o canal. Nós enviaremos todas as aulas extra. Nós vamos enviar desse trimestre de o último trimestre de 2018, quarto trimestre, as parábolas de Jesus. São 13 lições. Nós vamos enviar para o seu e-mail, para o seu zap. Basta abençoar esta obra e você já faz essa parceria, recebendo os vídeos extra no seu e-mail ou zap. Com isso, meus amados irmãos, foi o Pai quem autorizou que o Filho falasse por parábola. Mas os mistérios da palavra, da parábola, os mistérios do reino, deveria ser revelado aos pequenininhos. Isto é, aquele que fizesse parte da igreja. Logo na nossa lição, lá na conclusão, nós vemos o seguinte, que é necessário nascer de novo. Por isso que Nicodemos não entendia os mistérios do nascer de novo, da água e do Espírito. Então no vídeo extra nós vamos estudar como interpretar as parábolas. Vamos estudar as parábolas que foram ensinadas e interpretadas pelo próprio Jesus. Que coisa maravilhosa! E a sua aplicação. E também vamos, a cada aula extra, mostrar as parábolas do reino dentro do seu contexto histórico, judaico, messiânico, cristão. Com isso, nós observamos, meus irmãos, é importante estudar as parábolas. Por que Jesus falou por parábola, para quem se destina e a lição moral que trata a parábola. Amados, a parábola, ela revela princípios, porque ela trata de uma história paralela. Isto eu estou explicando o que é parábola. É uma história paralela para que as pessoas venham a entender a história verdadeira. Por isso, quando Jesus vai tratar
de uma parábola, conforme diz a lição, ele vai usar o campo, o inimigo e a semente. Ele já revela logo de antemão que o campo é o mundo e que a semente são os filhos do reino e o inimigo é o diabo. Então ele já revela de uma forma clara a parábola do trigo e de joio, e nós vamos também aprender a parábola do bom semeador. Tudo com explicação nas nossas aulas extras. Então, meus irmãos, a parábola é uma lição de vida, conforme diz a nossa lição. O nosso textuário diz que os discípulos recebiam o ensino particular. Marcos 4,34. Devemos aprender grandes lições extraídas das revelações das parábolas para a nossa vida. Na leitura bíblica em classe, nós vemos a informação de que o profeta Isaías profetizou que o pai havia determinado que o filho falasse por parábola. Nós vemos também na introdução da nossa lição que nós temos que ter o coração aberto, não insensível, não gorduroso, incrédulo, cheio de pedra, de espinho, não, mas temos que ter um coração, diz a Bíblia, como a terra boa, da qual a semente deve ser plantada e também nascer. Com isso, meus amados irmãos, os profetas, no tempo deles, na antiguidade, eles desejavam ver Jesus. Eles desejavam ouvir Jesus. Havia profecia a respeito do Messias, de um grande profeta. E todos os profetas da antiguidade desejavam ver Jesus. Até mesmo o profeta Abraão, Jesus falou em João capítulo 8, versículos 56 e 58, Jesus disse: Abraão desejou ver o meu dia, viu e se alegrou. Mas é claro que Abraão viu Jesus não encarnado, mas viu Jesus tipologicamente naquela substituição quando Deus proveu para si o cordeiro para Abraão. Então, Abraão podia ver pela fé a manifestação de um homem sendo morto por todos os homens, porque aquele carneiro foi morto por Isaac. Assim ele podia ver o Filho de Deus sendo morto por toda a raça humana. Com isso, meus amados irmãos, os profetas falavam do Cristo, mas usavam símbolos, figura. Por isso que a Bíblia diz que o Antigo Testamento são figuras da realidade. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, verso 1, diz o seguinte: havendo Deus falado antigamente aos pais por diversas maneiras, por diversas formas, maneiras e formas diferentes, nos revelou nesses últimos dias pelo Filho. Então, a revelação hoje é real. Jesus já veio e hoje foi manifestado a sua plenitude. Então, o que é uma parábola? Parábola é uma comparação, uma história, certo? Que vai ilustrar uma grande verdade. São símbolos usados na parábola. Por exemplo, nós podemos ver que há na Bíblia algumas interpretações de parábolas. Então, como ler as parábolas? Aí nós vamos estudar a natureza, a parábola do trabalho e do salário, do casamento e da festa. Então, como entender e aplicar as parábolas? Primeiro, os discípulos precisavam nascer de novo. Por isso que eles não entendiam certas parábolas, porque o Espírito ainda não havia sido dado. E a Bíblia diz em João capítulo 8, em João capítulo 16, versículo 8, que o Espírito Santo seria dado. Depois nós vemos mais embaixo do versículo que o Espírito Santo seria dado para convencer o mundo e depois guiar a igreja em toda a verdade.
e em seguida glorificar a Jesus. Aí nós vemos, meus irmãos, que as dificuldades para o entendimento das parábolas era a falta do novo nascimento, porque o Espírito Santo nos ensinará a guardar todas as coisas que nos tem ensinado. Com isso, nós estamos aprendendo, nesse momento, na época de Jesus, era notório as revelações aos discípulos a respeito das parábolas do reino. Por quê? Porque o reino trouxe uma mensagem evangelística através das parábolas. Com isso, havia pessoas que não entendiam. Conforme nós estamos ensinando, os discípulos eram ensinados em particular porque seguiam o mestre. Então eu tenho os discípulos e eu tenho aqui os fariseus. Então os fariseus, eles não poderiam entender porque eles já tinham se condenado. Então, se Jesus falasse abertamente para os fariseus, mesmo ele já blasfemado, o evangelho é tão poderoso, mas tão poderoso, está escrito, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso que diz a Bíblia, na sua leitura bíblica em classe, não fale abertamente, fale por parábola, para que eles, ouvindo, não entendam. Sabe por quê? Porque se eles entendessem, está escrito, eu os cure. Ou seja, a palavra os cure, a palavra cure ou curar, é a mesma palavra, eu os salve. Então, como Deus não queria salvar os fariseus, porque eles já se condenaram na sua perversão do pecado blasfêmio, da blasfêmia, então nós vemos que eles já estavam condenados. Por isso que Jesus falava por parábola, já para evitar que eles entendessem, porque o evangelho é forte, é poderoso, ele salva o mais vil pecador. Por isso a razão das parábolas. Então, meus irmãos, aí Jesus não queria que alguns eram os fariseus, não entendessem. Aí Jesus falava por parábola. Então, aí nós vemos o seguinte, está escrito, para que não se converta e eu os cure. Porque se entendesse, irmão, o evangelho é maravilhoso, é poderoso, salva mesmo, se ele entender. Glória a Deus. Então, nós temos as parábolas e a realidade. Agora, nós vamos entrar, quando a gente lê a Bíblia, o que é uma realidade e o que é uma parábola. A parábola, ela trata sempre de semelhança. Um certo pai de família, o reino de Deus é semelhante. Então, é uma história paralela, é uma história que vai contar a verdade de uma história real. Com isso, nós vemos texto na Bíblia, por exemplo, Lucas 16, quando trata, em algumas versões, a parábola do rico e do Lázaro. A parábola do rico e do Lázaro, que está em cima do comentário do rico e do Lázaro, a palavra parábola não tem nos originais da Bíblia Sagrada. Foi colocada ali no texto para ajudar, entre aspas, na verdade. Por quê? Porque o texto que tem nas epígrafes, todos nós conhecemos, que foram inseridas por sociedades bíblicas do Brasil para ajudar onde se termina uma história e onde se começa a outra. Então, o rico e o Lázaro, em Lucas 16, Jesus nunca deu a entender que ali é uma parábola. Ele nunca falou ao modelo como se fazia quando se tratava de parábola. Semelhantemente, ou o reino do céu é semelhante. Jesus, ao falar a respeito do rico e do Lázaro,
ele começa a história introduzindo como acontece em certos relatos do Antigo Testamento. Por exemplo, no Antigo Testamento, a história de Jó começa. Havia um homem da terra de Uz, cujo nome era Jó. Então havia, o verbo haver. Aí nós vemos o seguinte: a história de Jó é verídica, é verdadeira, porque já narra dizendo que havia. Lucas 16 não é diferente. Havia um certo rico. Aí depois tinha também Lázaro, fala de Abraão, fala de Moisés. Jesus está contando uma história real. Então, quem não crê no céu e quem não crê no inferno, eles vão pegar o texto que é real, fazer eles, os que não creem, vão fazer as suas manobras, a sua moda, o seu modelo, vai dizer que é parábola sem ser cuidado. É aqui que nós temos que estudar o que é parábola e o que não é parábola. Porque quando se trata de realidade e a pessoa não crê, e quando ela diz que é parábola, por razão de não crer, fica fácil de enganar as pessoas que estão desavisadas e incautos. Por quê? Porque eles vão induzir as pessoas ao erro, ensinando coisas que não estão no texto. Já que é uma realidade, não há figuras. Já que é uma realidade, Abraão é Abraão, Moisés é Moisés, Lázaro é Lázaro, seio de Abraão é seio de Abraão, Hades é Hades. Com isso, nós vamos estudar nesse trimestre as parábolas de Jesus. Muito bom, meus irmãos. Maravilhoso estudar as parábolas de Jesus. Então, meus irmãos, já encerrando essa parte aqui, Jesus nunca deu a entender que o rico e o Lázaro era uma parábola. Segundo, uma parábola sempre vai ter comparação, semelhança. É uma história paralela. Então, não vai se usar nomes pessoais. Por quê? Porque não é uma realidade. Quando Jesus falava com os fariseus, Jesus falava de uma forma de parábola e dizia um certo homem, um pai de família. Os fariseus começavam a ter raiva, porque ele imaginava, ele está falando de mim, eu tô percebendo. Eles deduziram que ao falar de uma parábola, eles pensavam, talvez esteja falando comigo. Eles ficavam com ódio de Jesus, com raiva de Jesus, porque Jesus falava por parábola e eles não entendiam. Glória a Deus. Com isso, meus irmãos, nós vemos essas narrativas de ilustração de figuras que vai ensinar verdades, certo? E as verdades que são colocadas no texto, que não são parábolas, na verdade a gente não pode ilustrar de uma forma de parábola. Por exemplo, o céu é céu. Eu não posso dizer que o céu é a terra. Então o céu é céu. São histórias reais que ilustram a realidade. Com isso eu vejo o seguinte, que as pessoas que não creem no inferno, elas vão usar uma expressão do texto lá, que são realidade, quando fala do inferno, e vai dizer que é uma parábola. Aí com isso, eles vão pegar o texto, vai ficar fácil para eles, porque eles vão adaptar suas distorções, vai adaptar suas manobras, a fim de convencer as pessoas que estão na sua denominação, na sua seita, de que ali não existe o céu. Com isso, faz as suas manobras das mais distantes possível e vai dizer coisas arbitrárias que o texto não diz. Com isso, meus amados irmãos, a parábola não é sinônimo de fantasia. A parábola é uma ilustração, é uma história paralela de uma realidade que existe na verdade. Então, veja que o diabo, desde o jardim do Éden, tenta enganar o homem.
Ele enganou Adão e ainda tenta enganar muitos homens com mentiras. Por quê? Porque lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1, ele disse para a mulher: não foi assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Deus jamais disse isso. A proibição não foi de toda a árvore, senão de uma só, a CBM, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Com isso, Satanás ilude muitas pessoas na realidade hoje, pegando textos que são reais, que fala do céu, que fala do arrebatamento, que fala da igreja, e usa de uma forma de parábolas para enganar muitas pessoas. Então, nós vamos produzir a nossa aula extra e vamos enviar para todos os amados irmãos que fizeram a sua doação nesse trimestre de 2018, finalizando já esse ano. Com isso, na nossa aula extra vai ter desenhos, ilustrações, parábola, aplicações e interpretação e a sua análise de parábolas que foram proferidas por Jesus, as que foram ensinadas, interpretadas por Jesus, e também nós vamos aplicar de uma forma em que muitos vão entender através dos desenhos. Deus abençoe a sua vida, faça uma doação, qualquer valor, Deus abençoe a sua vida, e nós já enviamos a nossa aula extra. Deus abençoe a todos. Amém.